Pessoal, tudo bem? Meu nome é Alice, bem-vindos ao nosso Estimate. Hoje nós iremos falar sobre medidas de tendência central, média, moda e mediana. Espero que gostem da nossa apresentação. Uma dica, para memorizar melhor os nomes das medidas de tendência central, basta usar a sigla MMM, moda, média e mediana. Fácil, não? Vamos lá! Primeiramente, moda é qualquer coisa que se repete várias vezes. Vale ressaltar que pode ser algo do mundo fashion, da música, da matemática e etc. Por exemplo, quando o vestido está na moda, é porque muitas pessoas estão comprando e usando aquele mesmo modelo. Quando a música está na moda, é porque muitas pessoas estão ouvindo. O mesmo se aplica na matemática, quando o número se repete várias vezes. Veja o exemplo a seguir. Qual é a moda do exemplo? 2, porque a quantidade de irmãos que mais se repete é 2. A quantidade de alunos é o valor que determina quantas vezes o número de irmãos é repetido. Por exemplo, 2 é a moda porque ele se repete 7 vezes, sendo que 7 é o número de alunos. A média aritmética é a medida central entre um conjunto de números. Pode parecer um pouco confuso, mas não se preocupe, irei explicar tudinho para você. A média pode ser dividida entre simples e ponderada. A média aritmética simples quase sempre caracteriza o conjunto de valores. É feita somando os valores e dividindo pela frequência, a quantidade de vezes que ocorrem os valores. Veja, digamos que você tem tirado as seguintes notas: 8, 5,5, 7,4 e 10. Quantos números você tem? 4. Vamos continuar. 8 mais 5,5 mais 7,4 mais 10 é igual a 30,9. Assim, a soma das notas é igual a 30,9. Qual a média? Fácil de descobrir. Basta dividir 30,9, a soma dos números, pela quantidade de termos, que é 4. O resultado é 7,725. Arredondando dá 7,7. Assim, a média é 7,7, ou seja, o resultado da soma dos valores, que dá 30,9, dividido pela quantidade de termos, 4. A média aritmética ponderada é feita de um modo diferente e se usa quando possui vários valores repetidos, ou seja, a frequência com que esses números aparecem é igual ou maior que 2. Nesse caso, deve-se multiplicar os números com sua própria frequência, somar os resultados da multiplicação e dividir pela soma das frequências. Se você prestar bem atenção, vai notar que nos exemplos em que se usa uma média aritmética ponderada, pode ser usada a média aritmética simples também. Quer ver? Esse exemplo é o mesmo que foi usado em moda. Vamos descobrir a média de irmãos dessas pessoas? Na média aritmética, os termos que determinam a repetição dos números é chamado de peso ou frequência. Em outras palavras, o peso é a frequência de cada número, ou seja, quantas vezes ele se repete. Note, a moda é o termo que se repete mais vezes, portanto, é diferente de peso. Então, quais seriam os pesos no exemplo acima? Os pesos seriam 5, 7 e 3. Por quê? Porque eles determinam quantas vezes os números da outra coluna, 1, 2 e 3, se repetem. Veja, se a gente fosse fazer a média aritmética simples, a gente teria que somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. O 1 se repete 5 vezes, mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. O 2 se repete 7 vezes, mais 3 mais 3 mais 3. O 3 se repete 3 vezes. Não seria muito mais fácil você simplesmente multiplicar os números que se repetem, 1, 2 e 3, pelos seus respectivos pesos? E é por isso que nós utilizamos a média aritmética ponderada, para facilitar a nossa vida. Na média aritmética ponderada, a gente multiplica 1 vezes 5 igual a 5, 7 vezes 2 igual a 14 e 3 vezes 3, que é igual a 9. Vamos somar? A soma dos resultados dessa multiplicação é 28. A soma dos pesos é 15. A gente deve somar os pesos porque eles representam as frequências de cada número. Agora, vamos dividir esses dois resultados, que dá 1,86. Assim, 1,86 é a média. Viu como é fácil? E vamos falar sobre a mediana. A mediana é o termo central, ou seja, o que está no meio de uma distribuição de valores, quando os mesmos são colocados em rol, ordem crescente ou decrescente. Observe o exemplo a seguir. Em uma loja de sapatos, o sapateiro estava analisando o tamanho de cada um de seus sapatos e viu a necessidade de descobrir a sua mediana. Observe os tamanhos vistos pelo sapateiro. Vamos colocar em rol, ou seja, em ordem. Fica assim. A medida desse exemplo é, portanto, 37, pois há 3 números antes e depois dele, ou seja, ele é o termo central. Se prestar atenção, pode-se ver que há números repetidos no exemplo, mostrando a ligação entre moda e mediana. Exemplo que podemos citar. Em um jogo de bingo, um jogador tinha uma cartela com determinados números, mostrados a seguir. Vamos colocar em rol, ou seja, em ordem,
Quando colocamos em rol, fica assim. Quando a quantidade de números é par, se possui dois termos centrais na distribuição, devemos somá-los e dividir por 2, ou seja, tirar a média aritmética desses dois números. Assim, a gente deve pegar o 44 e o 50, porque quando pegamos esses dois números, divide-se a distribuição em dois valores iguais de cada lado, antes do 44 e após do 50. Vamos somar 44 mais 50, qual resultado dá? Isso mesmo, o resultado é 94. Assim, vamos dividir por 2, já que são dois termos centrais. 94 dividido por 2 igual a 47. Assim descobrimos a mediana, 47. Viu como é legal?